Olá, estudantes, boa tarde. Estamos retomando as aulas depois desse pequeno recesso de 2 semanas. E exatamente nesse primeiro dia de aula, nós temos o nosso encontro do Laboratório de Ideias Inovadoras. Nesse vídeo, eu trago a correção do atual roteiro de estudos. Nós damos continuidade neste roteiro ao estudo de formas de energia e suas fontes, e nesse roteiro nós utilizamos um jogo do Greenpeace, o Super Trunfo Energia, para estudar sobre algumas dessas fontes de energia que estão disponíveis no Brasil em maior ou menor escala. Nessa correção, nós iremos retomar as questões do formulário e analisá-las uma a uma. Bom, a primeira questão, ela simula uma rodada do jogo Super Trunfo, na qual o critério para ganhar seria a fonte de energia que fosse mais indicada para um país com poucos recursos hídricos, dentre as alternativas abaixo. Bom, a gente tem que refletir que num país com poucos recursos hídricos, a fonte de energia mais indicada deve ser aquela que usa menos água para gerar energia. Então, a gente teria que analisar nas cartas que foram apresentadas exatamente isso. Quanto de água cada uma usa para produzir energia. Bom, essa informação faz parte de um desses 6 aspectos que compõem as cartas. É justamente a segunda linha, a segunda opção, que tem uma gotinha, indica quantos litros de água são utilizados para produzir cada quilowatt de energia em cada uma dessas fontes, né? Por exemplo, na letra A, que é uma carta sobre a fonte de energia pequena central hidrelétrica, né? Ou seja, uma central hidrelétrica pequena, ela usa para produzir 1 kW de água mais de 5.000 litros de água. Na letra E, por exemplo, que é a energia nuclear, para produzir 1 kW de energia, usa-se 2.500 litros de água. Então, a fonte de energia mais indicada para esse suposto país com poucos recursos hídricos teria que ser a que usasse menos água, como já dissemos. E fazendo essa análise desse aspecto, da quantidade de água que cada uma dessas fontes de energia usa para produzir a eletricidade, a gente pode concluir que a letra D, que é a termoelétrica, a biogás, é a mais indicada, pois usa 1.000 litros de água para cada quilowatt de energia. Dentre as alternativas, é a fonte que usa menos água para produzir energia, sendo assim a mais indicada para um país com poucos recursos hídricos. Letra D é a resposta correta. Bem, aqui nós vemos que o desempenho de vocês foi um pouco disperso, não houve um bom desempenho, na verdade, apenas 20% dos que responderam chegou a acertar, a maioria errou, não é? 80% de vocês não erraram. Essas questões deste roteiro exigiam que vocês analisassem as cartas, os indicadores apresentados, né? Então, acredito que houve uma certa, talvez, desatenção, responderam o formulário muito rapidamente. A gente vai observar que esse desempenho de vocês nas questões não foi muito satisfatório. Em outros formulários, vocês se saíram melhores.
Acho que esse que exigia mais atenção e análise, talvez criou uma certa dificuldade para vocês responderem. Bom, na segunda questão, mais uma rodada simulada do jogo Super Trunfo, em que o critério para ganhar seria aquela carta que apresentasse a fonte de energia mais indicada para enfrentar as mudanças climáticas, dentre as que foram dadas. Então, qual seria a carta que venceria essa rodada? Bom, a gente sabe, né, vimos que essas cartas elas apresentam 6 indicadores relacionados às fontes de energia em questão, e a gente teria que analisar o indicador, então, que estivesse de acordo com o critério adotado, que seria o enfrentamento das mudanças climáticas. Desses indicadores das cartas, qual seria esse critério? Bom, a gente teria que analisar as emissões de gases de efeito estufa, que dos indicadores das cartas é aquele que se relaciona com as mudanças climáticas. Esse indicador é justamente o primeiro da segunda linha de indicadores, que aponta a quantidade de emissão de gases de efeito estufa de cada uma das fontes. Logo, venceria a carta que tiver o menor número nesses indicadores de gases de efeito estufa. E aí a gente pode chegar a essa conclusão vendo esse indicador, que é o primeiro da segunda linha, que tem como ícone uma nuvenzinha. A gente vê na letra A eólica onshore, que é aqueles postes de energia eólica que são colocados em terra. Ela emite cerca de 5 quilos de gases de efeito estufa por quilowatt de energia produzido. E nós podemos ver que esse é o menor dos índices de emissão de gases de efeito estufa. A oceânica, produzida por ondas, por exemplo, emite cerca de 50, 48, 50. A termoelétrica a óleo combustível já vai emitir cerca de 839. A energia solar concentrada emite cerca de 10. A termoelétrica a carvão emite 897. Ou seja, a energia mais indicada para o enfrentamento das mudanças climáticas dentre as alternativas que foram dadas nesta questão é a letra A, energia eólica onshore. Bom, como vocês podem ver aqui, o desempenho da turma melhorou, né? Um pouco mais da metade acertou essa questão. Foi bem melhor que na primeira pergunta. Bom, nessa terceira questão, a gente tem como critério para ganhar aquela fonte que tivesse o maior potencial de energia no Brasil e ao mesmo tempo fosse a que menos fosse usada no nosso país, né? Ou seja, um critério em relação ao aproveitamento da fonte de energia. Qual dessas fontes apresentadas seria a menos aproveitada no Brasil? Ou seja, que tivesse um potencial grande e ao mesmo tempo fosse pouco utilizada em nossa matriz energética. Para fazer essa análise, a gente vai ter que adotar 2 indicadores. O primeiro, na primeira linha, todos os 2 na primeira linha. Exatamente os 2 primeiros, os que têm o ícone do mapa do Brasil e de um raiozinho. Então, esse primeiro indicador refere-se ao potencial da fonte de energia no Brasil e o raiozinho se refere a quanto, de fato, ela é utilizada no nosso país. Então, a carta que iria vencer essa rodada seria justamente a que tivesse uma maior diferença entre esses 2 indicadores. Por exemplo,
A termoelétrica, a gás natural, ela tem um potencial de cerca de 135 mil quilowatts no Brasil. E ela faz parte de cerca de 10% da nossa matriz energética. São esses os dois primeiros dados da carta. Já a energia nuclear, ela tem um potencial menor, de apenas 20 mil quilowatts. E também tem uma participação pequena em nossa matriz energética de 1,45%. Ou seja, em relação à termoelétrica, a termoelétrica ela já é mais aproveitada do que a fonte de energia nuclear. Então, a gente, entre essas duas cartas, qual seria a vencedora? A energia nuclear, porque é menos aproveitada em relação ao potencial que apresenta. Mas existem outras alternativas. Por exemplo, na letra E. A letra E tem um potencial de cerca de 27 mil quilowatts no Brasil e não é aproveitada em nada, zero no nosso país. Ou seja, já em relação à energia nuclear, a energia oceânica venceria essa rodada, porque ela é ainda menos aproveitada que a energia nuclear. O mesmo pode ser dito em relação à energia eólica offshore, que é a energia eólica em que os postes de energia, que parecem uns cataventos, eles são colocados no mar. No Brasil, não existe a utilização desse tipo de fonte de energia, mas a gente tem um potencial de cerca de 300 mil quilowatts de energia desse tipo, dessa fonte. Ou seja, entre as analisadas até aqui, essa seria a vencedora, porque é uma energia que tem um potencial alto no nosso país e que não é aproveitada em nada. Porém, essa não é ainda a resposta correta. A resposta correta é, de fato, a letra C, a usina solar fotovoltaica. Por quê? O nosso potencial nesse tipo de fonte de energia é de mais de 1 milhão de quilowatts. E a participação desse tipo de fonte de energia na nossa matriz energética é insignificante, 0,01. Então, dentre todas essas cartas que nós acabamos de analisar, nós podemos concluir que a menos aproveitada em nosso país é a usina solar fotovoltaica, que tem um potencial elevadíssimo, mas que tem um aproveitamento quase nulo. Logo, a resposta correta é a letra C. Bom, eu acho que realmente essa questão foi um pouco complexa de entendimento, exigia uma certa leitura e reflexão. Você tinha que associar, no caso, dois indicadores, e aí a gente vê esse desempenho da turma, apenas 2 pessoas acertaram, ou seja, 10% das 20 que responderam, a imensa maioria errou. Não conseguiu chegar a essa análise que nós acabamos de fazer. Mas, enfim, a resposta seria a letra C, e parabéns para essas 2 pessoas que acertaram. Bom, a quarta questão, que seria a última que simula uma rodada de jogo do Super Trunfo, eu considero a mais simples, porque é um critério bem objetivo. Ganharia aquela que tivesse o maior percentual de participação da fonte de energia na matriz energética brasileira. Como nós vimos, esse indicador é o segundo da primeira linha, que tem como ícone um raiozinho. Então, era apenas analisar dentre as cartas apresentadas aquela que tivesse esse maior indicador, esse maior percentual. Na letra A, esse indicador aponta para 2,47% da participação de termoelétrica a carvão na nossa matriz energética. Na letra B, diz que a termoelétrica a óleo combustível participa com cerca de 5,57% na nossa matriz. Na letra C, diz que a energia produzida por ondas no mar oceânica, ela não participa em nada
na nossa matriz energética. Na letra D, diz que a pequena central hidrelétrica, ela participa com cerca de 3,82%. E na letra E, diz que a termoelétrica, a bagaço de cana, participa com cerca de 6,84%. Então, desses 5 indicadores, a que tem o maior percentual é a letra E, termoelétrica, a bagaço de cana, 6,84%. Então, seria essa a resposta correta, letra E. Bom, nessa questão, mais uma vez, o desempenho de vocês melhorou. Um pouco mais da metade acertou essa questão, a quarta questão. Bom, e na última questão, a gente traz uma associação desse assunto, das fontes de energia e do jogo que nós utilizamos nesses questionamentos do roteiro com a matemática, pedindo que vocês calculem a média de geração de empregos para cada megawatt instalado no Brasil das fontes de energia descritas nas cartas A1, B2, C3, D3 e E2. Bom, o cálculo de média é um cálculo simples, que a gente precisa apenas somar os valores e dividir pela quantidade de fatores que foram utilizados. No nosso caso, temos o indicador de geração de empregos, que é o último da segunda linha, que tem como ícone um indivíduo, uma pessoa, um perfil de um ser humano. Por exemplo, na letra A, na A1, a gente tem que a usina solar fotovoltaica, quando instalada, ela produz para cada megawatt 33 empregos. Na hidrelétrica, 15. Na oceânica, 19. Na pequena central hidrelétrica, 38. E na energia nuclear, 22. Então, qual seria a média de geração de empregos dessas fontes descritas nas cartas? A gente apenas precisaria somar esses valores e dividir pela quantidade de fatores utilizados, que no caso são 5. São 5 fontes, 5 cartas. A gente soma os valores de cada uma delas, de empregos que cada uma delas produz, e divide por 5, que é o total das fontes consideradas. Logo, a gente pega 33 mais 15, mais 19, mais 38, mais 22, chega a um resultado, que é 127, e divide por 5, que foram a quantidade de fontes consideradas. 127 dividido por 5 é igual a 25,4, ou seja, letra D é a resposta correta para essa quinta questão. Bom, e aqui nesses dados sobre o desempenho das turmas, a gente vê um fato curioso da dispersão entre vocês das alternativas de uma forma bem homogênea, 4, 4, 4, 4, cada alternativa teve exatamente 4 pessoas que marcaram elas. Bom, parabéns aos 4 que marcaram a alternativa correta, letra D. Era uma questão simples de soma e divisão, um cálculo de média simples, mas apenas 20% acertou. Bom, parabéns a vocês. E os outros, vamos estudar um pouco mais sobre esses tipos de cálculo, que são muito simples, mas que são muito usados no dia a dia. Bom, gente, era isso que nós tínhamos para corrigir essas questões. Agora a gente dá continuidade ao nosso encontro no grupo. Estarei disponível para tirar outras dúvidas eventuais que não foram abordadas nessas questões, nessas discussões. Se eventualmente se houver dúvidas, a gente está agora no grupo para discuti-las. Obrigado.